Pastores em Perigo, capítulo 9. Como isso pode acontecer? O diabo é como um cachorro louco acorrentado. Não é capaz de nos prejudicar quando estamos fora de seu alcance, mas se entrarmos em sua esfera de ação, nos expomos a ser alcançados e até mordidos. Aurelius Augustine. O que é adultério? Talvez, pastor, você julgue desnecessário definir algo tão comum em seus aconselhamentos ministeriais. Mesmo assim, eu vou fazê-lo. No sentido técnico, é o encontro sexual voluntário de uma pessoa casada com alguém que não seja legalmente seu cônjuge. Entretanto, em uma definição mais significativa, podemos dizer que é um escape da realidade, a busca de um significado de vida diferente, fora do laço do casamento. Qualquer pastor pode testificar o fato de que o adultério está aumentando em proporções alarmantes no âmbito da igreja. Ainda pior, ele tem atingido até mesmo a liderança. Fui convidado a ministrar em certa igreja em uma das capitais brasileiras. No decorrer do seminário, percebi que o Espírito Santo não tinha liberdade de atuação entre os assistentes. Eu senti o ambiente pesado, fiquei intrigado e preocupado. Em um intervalo, procurei o pastor e mencionei minha inquietação. Ele abaixou a cabeça e respondeu envergonhado. Sabe, pastor Jaime, eu não lhe disse antes, receoso de que você não aceitasse nosso convite. Temos 3 presbíteros em pecado de adultério aqui na igreja. Fiquei muito indignado com aquela situação e lembro-me de que respondi ao pastor o seguinte: realmente, se eu soubesse, não viria. Na realidade, estou louco para arrumar minhas coisas e ir embora. Contudo, reconheço a necessidade do povo ouvir a palavra. Vou completar o curso, mas estou triste por não poder ver a obra de Deus ter plena liberdade devido ao pecado dos líderes do rebanho. Mais recentemente, temos ouvido grandes e conceituados pregadores falando com veemência em justiça nos púlpitos, enquanto praticam injustiça nos motéis de suas cidades. Abanamos a cabeça em reprovação quando temos notícia de pastor que prega fervorosamente algo em público e, por outro lado, faz o oposto em sua privacidade. Como isso pode acontecer? Como o ungido de Deus pode cair a tal ponto? Geralmente, tudo isso se inicia quando há descontentamento no casamento. Os sentimentos do casal mudaram e não houve empenho em resolver a situação. Nada mais é como no namoro, no noivado e nos primeiros anos de casamento. Não existem mais os bons tempos do início do relacionamento. Raramente ambos desfrutam de uma comunicação agradável, gostosa e profunda e a ausência de realização sexual. Quem sabe esse seja um dos fatores que tem facilitado os ataques satânicos à vida do líder. Para alguns pastores, a crise da meia-idade ou a idade do lobo, como é popularmente conhecida, tem contribuído para a queda moral. Certos comentaristas bíblicos explicam essa fase como a responsável pela derrocada do grande rei Davi. É difícil avaliar, pois alguns homens parecem nem ser afetados por esse período, enquanto outros o atravessam sob muita luta. Entre 35 e 45 ou 48 anos, às vezes mais, às vezes menos, uma série de dificuldades se apresentam para alguns homens que, primeiro, começam a reconhecer que não alcançaram seus alvos profissionais e questionam a si mesmos se chegarão a atingi-los. Segundo, ficam em dúvida se deve ou não mudar de carreira. Os pastores, em especial, chegam a se questionar se querem realmente gastar toda a vida no ministério ou fazer outra faculdade e tentar uma nova profissão. Terceiro,
Percebem que os melhores cargos são entregues a homens mais jovens e mais bem preparados. Veem rapazes saindo do seminário e ganhando o púlpito de igrejas maiores e mais influentes que a sua. Quarto, começam a notar que não são mais o centro da engrenagem que move o lar. Os filhos cresceram e estão na faculdade, trabalhando ou se preparando para casar. Quinto, querem descobrir se ainda são atraentes e, por esse motivo, muitos tornam-se vulneráveis a um envolvimento com outra mulher. A base desse problema é, na maioria das vezes, a identidade abalada. Por isso ficam mais sensíveis aos elogios do sexo oposto. Vejamos o que Salomão, que entendia bem desse assunto, tem a dizer a esse respeito. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Provérbios 6, versos 23 a 29. Querido pastor, se sua esposa não o elogia, não o respeita e não o admira, você pode se pôr em situação perigosa se valorizar demais as lisonjas que as mulheres da igreja lhe fizerem. Facilmente, quase de modo imperceptível, você poderá se apaixonar. Cuidado! Robert Murray McCann escreveu a um estudante de teologia que se preparava para o ministério e, em sua carta, desafiou-o a manter um coração puro com as seguintes palavras: um santo homem de Deus é uma arma poderosíssima nas mãos do Senhor. Por outro lado, se você brincar com suas emoções, cometendo adultério mental, emocional ou físico, e continuar a subir ao púlpito domingo após domingo, rogo em nome de Jesus que abandone o ministério imediatamente, porque além de destruir a si, a sua família e a sua igreja, você corre o risco de arrastar a reputação do Senhor Jesus Cristo para a lama por causa de uma incontrolável cobiça. Melhor será que você se arrependa, confesse e abandone esse pecado antes que suceda uma divisão em seu rebanho, antes que você cause desconfiança e vergonhe a mulher de sua mocidade ou manche ainda mais a integridade da Igreja de Jesus Cristo. Se, por alguma razão, você não puder ou não quiser fazê-lo, abandone o ministério. Peço perdão por minha franqueza sobre tal questão. Mais adiante da situação que enfrentamos hoje, em nossas igrejas, faz-se necessário uma palavra firme. Bem, após analisar a queda de Davi no capítulo anterior, quero fazer agora o mesmo em relação ao que induz o pastor a desconsiderar toda a sua crença e fé e dar ouvidos a Satanás e suas promessas. É preciso identificar essas artimanhas para que possamos fugir delas, correndo até, se for o caso. Acredito que o processo seja mais ou menos assim: propensão emocional e espiritual. O pastor, em geral, torna-se vulnerável quando algo está acontecendo em sua vida espiritual e em seu casamento, causando distanciamento entre ele e sua esposa. Pastor, temos que diariamente cuidar de nossa pulsação espiritual. Existe um caminho percorrido até que ocorra o real mergulho de cabeça, entre aspas, e o pastor se decida a jogar fora sua família, sua reputação e seu ministério. Naturalmente, nem todos ocorrem da mesma forma, porém alguns aspectos são constantes na maioria dos casos. Vejamos: encontro inocente. Um encontro casual, ele a vê em uma festa da igreja ou em casa de algum irmão. Ambos conversam e ela passa a ser a personagem central de seus pensamentos. Encontro intencional. Pode parecer um encontro inesperado, aliás, é bom que dê essa impressão, mas, na verdade, houve manipulação para que ambos voltassem a estar juntos. Tempo gasto em público. Ficam conversando além do tempo quando não há mais ninguém na igreja. É claro que todos pensarão que se trata de um aconselhamento pastoral e julgarão normal. Tempo gasto em particular. Nesse ponto,
Há um isolamento proposital e confissões de frustrações mútuas. Talvez seja sem perceber, mas estão solidificando seu relacionamento emocional. Isolamento voluntário. É um tempo reservado para o prazer mútuo. Há um clima romântico, agradável, excitante e eufórico. Trocam abraços, beijos e estão a um passo da relação sexual. Relacionamento sexual. É a liberação total dos sentimentos. A culpa se instala no coração, porém encontra uma forma de racionalizar o procedimento. Aceitação total da realidade. Pelo envolvimento em uma relação extraconjugal, precisam lidar com medo. O que acontecerá se descobrirem? Culpa. O que faço com esse sentimento? Hipocrisia. O que faço para não perceberem minha vida dupla? Mentira. Como vou explicar o atraso à minha esposa? Vergonha. O que pensarão de mim? Perigo de terminar o casamento. Será que precisarei chegar a esse extremo? Desqualificação para o ministério. O que direi ao meu rebanho? Como poderei pregar sobre família? Caro pastor, para que isso nunca venha a ocorrer, quero finalizar compartilhando alguns cuidados a serem tomados. Precisamos adotar certos procedimentos para evitar que sejamos traídos por nossas paixões. Primeiro, entenda que você é vulnerável, que não é super-homem, nem gigante espiritual. Seus pés são de barro. Segundo, tome cuidado para que a racionalização não o domine. Terceiro, procure um amigo confiável que o aconselhe e socorra. Uma pessoa a quem você preste contas regularmente. Quarto, pense no preço que terá de pagar se ocorrer uma queda moral, bem como em sua esposa, em seus filhos, em sua igreja, em seu ministério e no nome de Cristo. Quinto, faça constantes investimentos em seu relacionamento conjugal para reconstruir e aprofundar o amor entre ambos. Crescer no amor é um ato intencional e requer muita dedicação e compromisso. Sexto, ore muito para ter a disposição de ser o marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3, verso 2. Meu querido colega, temos uma posição privilegiada. Deus deseja nos usar poderosamente nessa fase crucial da história brasileira, nesta época de pós-modernismo, em que tudo é válido e em que o relativismo impera. Entendo que o pastorado realmente não é um chamado fácil, pois ficamos expostos, dando chance às investidas de Satanás, que se esforça arduamente para nos ver derrotados moralmente. Encorajemo-nos, portanto, como colegas e irmãos, a manter as disciplinas da fé e a estarmos sempre em alerta contra as tentações que nos sobrevierem.